Gênesis capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o 25. Por isso eu peço a ajuda da igreja para a gente ler de forma alternada. Iniciamos hoje uma nova série, irmãos. Uma série que fala sobre o princípio ou os princípios. Os princípios não porque há mais de uma criação, mas porque Gênesis fala de diversos princípios. O princípio do cosmos, o princípio do homem, o princípio do casamento, o princípio do pecado, o princípio do descanso, e por aí vai. O princípio do homicídio. Teremos várias primeiras coisas. Hoje mesmo, com a turma do discipulado para novos membros, a gente lembrava do princípio do jardim. Uma imagem de 18 de 4 de... esqueci a data. 2018. 12 pessoas reunidas numa sala, pensando juntos como seria o culto e a adoração dessa comunidade. Por que é interessante voltar ao princípio com alguma frequência? Para a gente lembrar como começamos, da onde viemos, para aprumar o nosso caminho e a nossa direção, para poder chegar onde desejamos ou onde devemos. Que voltemos ao início durante esses meses, para aprumar a nossa direção, segundo a palavra de Deus. Hoje, começamos com a criação. Do verso 1 até o verso 5, vamos fazer a leitura do texto de forma alternada? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos
e todos os seres viventes que rastejam, os que povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos orar, irmãos, só até aí. Vamos pedir para que Deus nos ajude a entender a sua palavra, que Ele fale conosco nessa noite. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos diante dela, Senhor. Pedimos a tua bênção especial nessa noite. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos de instrução, nós precisamos de direção, nós precisamos de conforto, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser transformados. Que a palavra que criou o universo crie em nós um coração pronto para receber a tua graça nessa noite. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Começo com uma questão, meus irmãos. Quem precisa de uma cosmogonia? Você precisa de uma cosmogonia? Você procura uma cosmogonia? O que é uma cosmogonia? Basicamente é uma história, uma narrativa ou um mito que explique a origem de todas as coisas. Agora eu pergunto novamente. Você precisa de uma cosmogonia? Porque seria interessante ou necessário para você saber como o cosmos começou. De forma geral, todos os povos antigos, eles tinham as suas histórias de origem, a origem do universo, suas cosmogonias. Mas se você for folhear boa parte dos manuais de filosofia, alguns vão dizer que o homem moderno não precisa mais de cosmogonia. Alguns vão localizar essa necessidade na época dos mitos, quando o homem ainda não tinha acesso ao conhecimento científico, porque agora nós não precisamos mais das respostas míticas, nós não precisamos mais de enredo algum. De forma irônica, C.S. Lewis, em um dos seus escritos, ele vai dizer que o homem cientificista, o homem naturalista, que parece excluir qualquer cosmogonia, ele tem uma, que é um conto de fadas, bonito e interessante até, mas um pouco irreal. C.S. Lewis, ele fala assim com as suas palavras: vazio infinito, onde uma pequena massa se move e produz um equilíbrio perfeito e milagroso. O nosso herói, no infinito, se torna vida e vence o improvável. Aqui temos um conto de fadas onde a filha mais nova supera a madrasta, apesar de todas as impossibilidades. A história avança. No meio de dragões e feras, um ser pequeno cresce e consegue vencer um habitat selvagem. E aquela pequena criatura hesitante e trêmula fica ereta e conquista o mundo. O homem, o protagonista do conto de fadas. O homem das cavernas, posteriormente, é transformado em homem depois de matar os seus deuses fabricados e torna-se o artífice do seu destino. Um semideus que domina o planeta. Quem precisa de cosmogonia? Todos. Até os materialistas têm as suas histórias de origem. A questão, portanto, nessa noite, não é se você tem uma história de origem para o cosmos. É se a sua história, ela condiz, ou ela se alinha com aquela que é revelada pelo Deus Criador, segundo ele se revela nas Escrituras. Nós temos
uma cosmogonia inspirada. E é sobre ela que nós iremos tratar nessa noite. Esse assunto é tão fundamental que a Escritura começa falando sobre isso. Eis o primeiro tema, eis a abertura do livro da redenção. Criou Deus os céus e a terra. Mas antes de adentrar no texto, eu preciso fazer duas observações, até para alinhar as suas expectativas. Precisamos considerar duas questões. Primeiro, para quem esse texto foi escrito? Isso vai falar sobre a nossa necessidade e sobre a mensagem que esse texto transmite. Deus não dá a sua revelação num vácuo e nem o faz sem propósito. Cada texto da palavra de Deus, ele é dado pelo Senhor para atender uma necessidade do coração caído, para apontar para o caminho da redenção. Assim sendo, localizemos Gênesis capítulo 1. Nós temos aí o povo que era liderado por Moisés, que saiu do Egito, que peregrinou do deserto e agora está às portas de entrar na terra prometida. Nós temos um povo confuso. Nós temos um povo que está com a mente cheia de conceitos e cosmogonias estranhas. Nós temos um povo acuado com os desafios que tem diante de si. Nós temos um povo amedrontado diante do imponderável. Para esses, Deus escreve uma história, contando como Ele criou o mundo, para orientá-los e acalentá-los. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque esse texto, ele é dado com esse propósito. E para esse povo. E a partir disso nós tiramos aplicações para o nosso coração, porque nós também estamos num mundo hostil, nós também temos as nossas confusões, nós também somos cercados e rodeados por conceitos estranhos, nós também temos os nossos medos e os nossos pavores. Nós precisamos de uma cosmogonia. Agora, esse texto ele não foi escrito para saciar nossas curiosidades científicas. Esse nem de longe é o propósito dele. E quantas vezes nós nos perdemos com várias questões incidentais aqui, e ficamos à margem da grande mensagem do texto. Para quem ele foi escrito? Para um povo que precisa de consolo e direção. É para eles que nós falaremos nessa noite. Segunda coisa, quem o escreveu? Eu já antecipei o autor humano, Moisés. Essa é a tradição do próprio Novo Testamento. No entanto, eu quero levar os seus olhos para aquele que estava além de Moisés, o Deus Criador. É Ele que é superintendente dessa obra de criação e de revelação. É Ele que vai se revelar para o povo. E nesse sentido, Ele é o autor, mas também o conteúdo principal desse texto, assim como de todos os outros. Contemplemos a criação. Nos informemos a respeito de como ela se deu nos termos do texto, mas não nos esqueçamos, a mensagem principal nesse texto é a respeito de quem Deus é. Essa é a revelação que nos fortalece e que nos orienta. Mais do que a criação, nós precisamos saber quem é o Criador e como Ele se revela a nós. Dito isto, nós veremos então que desde o princípio, a palavra de Deus nos mostra que temos a pré-existência de Deus. E veremos isso no verso 1. E ele vai ser exemplificado nos dias da criação. Em segundo lugar, nós veremos também que desde o princípio, ou lá no princípio, já havia o seu propósito ordenador. Essa é a verdade do verso 2 e também será exemplificada nos dias da criação. E por fim, nós veremos também que desde o princípio, nós temos o poder da palavra sendo manifestado. Verso 3, e todos os versos que falam sobre Deus falando e trazendo à existência aquilo que não havia. Desde o início, nós temos essa verdade que nos persegue até hoje. A pré-existência de Deus, o seu propósito ordenador e o poder da sua palavra. Veremos cada uma dessas verdades fortalecedoras e encorajadoras, a começar da primeira delas. Desde o princípio, nós percebemos a pré-existência de Deus.
Leamos os versos 1, 2 e 3 e depois a gente vai seguindo aí com aquilo que o texto nos fala. Vamos ler, irmãos? No princípio, quando o universo começou? O universo começou? Na verdade, essas perguntas, elas são alvos de muita inquirição, desde o começo do universo. Os povos antigos tinham as suas respostas, alguns acreditavam na eternidade do universo, na eternidade da matéria. O consenso científico, alguns anos atrás, também acreditava nisso. Até que um homem descobriu que o universo estava em expansão. E desde então, nós temos uma teoria que é consenso, ou quase consenso, no meio científico, o Big Bang. Mas também é recente. Quando começou o universo? A palavra de Deus, ela também nos dá uma resposta para isso. Ela é muito assertiva, ela é muito direta, ela é muito clara. O primeiro verso da Escritura, sem nenhuma cerimônia, ela já escancara a verdade em seus termos para nós. Bonhoeffer disse assim sobre esse texto: a Bíblia começa exatamente onde as ondas mais apaixonadas do nosso pensamento se chocam, recuam sobre si mesmo e perdem a força. O homem tem capacidade, habilidade, ímpeto e paixão para desvendar muitas coisas desse mundo, é isso que a ciência faz. Mas se tem um lugar que desafia a capacidade humana, é exatamente esse lugar. O que é que existe antes que existisse alguma coisa? Essa é a pergunta que deixa os homens mais brilhantes do nosso tempo sem resposta. No entanto, a revelação de Deus prontamente supre essa lacuna. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro, perceba, no princípio já estava Deus. A Bíblia não nos fala como Deus começou. Ela diz que Ele é eterno, então nós entendemos que Ele não tem começo. Mas o universo sim tem um ponto de partida, e no ponto de partida estava Deus. E é Ele que cria todas as coisas. Alguns detalhes nesse texto, só para que entendamos como seu enfoque é mostrar como esse Deus é único e incomparável. Primeiro, o termo usado aqui, Elohim, refere-se a poder de Deus. E Elohim é uma forma até no plural. Há quem diga que trata-se então de um indicativo que esse Deus é mais de um. Talvez um sopro aí da verdade da Trindade. Outros entendem que esse é um plural de majestade. Aqueles que são reis, que têm poder, que têm autoridade, não poucas vezes falam na terceira pessoa. O ponto é, Elohim transmite a ideia de poder. Tem mais. A palavra criou, bará, o verbo bará, todas as vezes que ele aparece na Escritura, somente um homem ou um ser faz uso desse verbo. Sujeito desse verbo só Deus, nenhum homem o usa. Outros termos e outras palavras são colocadas quando descrevem o homem e o seu ímpeto criativo, mas é um ímpeto criativo derivado. Criação, prima facie, em última instância ou em primeira instância, só Deus. O Todo-Poderoso criou, e como Ele criou, ninguém cria. Terceira informação desse texto, é dito que Ele criou os céus e a terra. O que é que isso significa? Na verdade, isso é uma figura de linguagem que usa opostos. E, dentre esses opostos, de uma ponta a outra, tudo está incluso. Ou seja, céu e terra. O que está entre o céu, o que está entre a terra, está englobado nesse discurso divino. De modo que nós podemos simplesmente afirmar que Deus fez todas as coisas.
Esse é o princípio que está aqui em Gênesis capítulo 1. No entanto, ainda é mais para ver aqui nesse texto. Veja, se por um lado a Escritura está nos colocando Deus dessa forma, por outro lado, na própria descrição dos dias da criação, que eu começarei a mencionar agora, existem outras informações e detalhes que mostram como o objetivo divino, como o objetivo de Moisés usado pelo Espírito, é exatamente inculcar na mente do povo de Israel e de nós hoje, que ele é único, incomparável. Existem aquelas perguntas que geralmente surgem quando nós tratamos dos dias e que às vezes revelam um certo incômodo, quase como se tivesse achado incoerência na ordem dos dias. Será que você já fez essa pergunta ou você já teve? Eu vou citar aqui, talvez uma das mais ditas. No primeiro dia da criação, é feita a luz. A luz diferencia o dia e a noite. Mas somente no quarto dia são feitos os luzeiros. Alguns vão dizer, que contradição é essa? Será que os dias então colocados aqui não são cronológicos? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente explica isso? Primeiramente, o problema não está na Escritura, muitas vezes está no nosso pressuposto. Nós facilmente limitamos o poder de Deus como se ele só pudesse agir através das coisas que criou. É Calvino que dá essa primeira resposta. Ele vai dizer assim: se foi Deus que criou o sol e a lua, e o sol e a lua são instrumentos dele, qual é a nossa dificuldade de saber que Deus pode criar luz sem eles? Não há dificuldade nenhuma. Os elementos são instrumentos, ele é a fonte de tudo. Novo céu e nova terra nem sol vai ter, ele vai ser o sol. Portanto, isso não é uma questão. Mas eu quero considerar com você algo um pouco mais apologético também, no uso que Moisés faz dessa descrição da criação. Veja comigo agora os versos 14 a 18. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para os luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia. Qual é o maior? Sol. E o menor para governar a noite. Lua. A grande questão é, se você for perceber o relato da criação, quando Deus faz a luz, ele nomeia o dia, ele nomeia a noite. E ele segue esse padrão, criando e nomeando. Quando ele chega nos dois grandes luzeiros, ele só fala assim: o maior fica de dia, o menor fica de noite. Que desprestígio, não? Mas o que é que acontece aqui, irmãos? O povo de Israel foi cativo no Egito por 400 anos. No Egito, o sol e a lua eram adorados como divindades. O que é que acontece no relato da criação? De forma muito forte e muito clara, Deus mostra a eles que eles são apenas luzeiros, que eles são apenas instrumentos, eles não serão sequer nomeados. Deus é incomparável e somente Ele é pré-existente e soberano sobre tudo. Os astros, o sol, a lua, tudo isso é pequeno, tudo isso é criação, tudo isso é menor, tudo isso é derivado, tudo isso está no espaço-tempo, ele está fora disso. Perceba então que há uma intenção apologética aqui, até no relato da criação. Perceba que há uma grande lição que Deus quer deixar aqui para nós. Se você voltar no princípio de tudo, para tentar entender o que é essencial no universo e por que esse mundo existe e como ele existe, quando você chegar lá, você não vai achar um nada. Há pessoas que pensam assim, que acharam um nada no princípio de tudo. Quando você voltar no princípio de tudo, você também não achará uma diversidade de deuses, digladiando-se entre si, disputando a sua adoração, provocando caos e confusão. Não é isso que você vai encontrar.
no princípio de tudo, no alvorecer das eras, você só vai encontrar o Deus vivo e verdadeiro, que criou os céus e terra. Só há Ele na origem de tudo. É Ele que dá propósito, é Ele que dá significado, é Ele que dá ordem, é Ele que dá direção. Só há um Deus, e Ele é o Criador dos céus e da terra. É interessante ainda pensar sobre isso, porque a Escritura vai nos dar mais informação sobre esse Deus. Alguns pensadores, na tentativa de provar a existência de Deus, criaram teorias filosóficas e racionais que, por exemplo, colocavam Deus como o primeiro motor, que dá origem, que dá o start a todo o movimento, a energia, a todas as coisas. Colocaram Deus também como a causa primeira, aquele que não é causado, aquele que dá causa a tudo. Alguém disse que esse é o Deus dos filósofos. Ele é frio, ele é estático, ele é um motor. Eu quero que você entenda que o Deus que estava no princípio e na eternidade, Efésios vai dizer que na eternidade Ele nos escolheu para a salvação. Não havia nada, mas já havia um Deus pessoal. Já havia um Deus relacional. Já havia uma trindade que elaborou um plano de salvação. Volte ao princípio das eras. E o que você vai encontrar ali é um Deus pessoal. O que você vai encontrar ali é um plano de salvação. O que você vai encontrar ali é amor redentivo e eterno. Isso é a essência do universo. Nós orbitamos em torno desse Deus. E esse Deus é relacionamento, é graça e é amor. É assim que nós devemos entender esse mundo criado. Nós olhamos as coisas bonitas e belas da criação. E nós não estamos diante de um acaso aleatório que fez coisas que têm uma agradável aparência. Nós olhamos dádivas que espelham a criatividade e a bondade do Deus pré-existente. Quando nós temos relacionamentos de amor, quando nós nos envolvemos em comunidade, nós não estamos somente numa dança de cadeiras enquanto o Titanic afunda. Nós estamos imitando aquele que está no princípio das eras, porque ele sempre foi assim, amoroso e relacional. Ele criou esse mundo para se relacionar com a sua criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A doutrina da criação, nesse sentido, serve como pano de fundo para as exigências de Deus. Se Ele criou, Ele merece ser adorado. Se Ele criou, Ele merece ser obedecido. Se Ele criou, não há espaço para rebelião. Não deve haver. Mas também há consolo nessa verdade. Se Ele estava antes de tudo, Ele é aquele que permanece e é aquele que irá continuar quando tudo passar. Ele é aquele que dá estabilidade, que é âncora e que é refúgio para a nossa alma. Nos momentos de maior instabilidade, quando todas as colunas forem derribadas, quando todos os fundamentos forem removidos, tem um que sempre estará, que sempre permanecerá. É aquele que estava antes que houvesse mundo. Ele é anterior a tudo. Ele permanecerá depois de tudo. Só há um lugar seguro para se abrigar nas tempestades do espaço-tempo. É no Deus eterno. O abrigo pré-existente que abriu as portas para pecadores em Jesus Cristo. Desde o princípio, nós temos o Deus pré-existente que dá sentido a todas as coisas. Mas Ele não somente estava lá, Ele ativamente cuidava desse mundo. Ele o faz até hoje. Nós veremos também que no princípio de todas as coisas, já havia também o seu propósito ordenador. Leamos os versos 1, 2 e 3 mais uma vez, e o nosso enfoque agora vai ser no verso 2. No princípio,
A batalha contra o caos é um tema muito presente nas cosmogonias do mundo antigo. Quase onipresente, por assim dizer. E olhe que a curiosidade me fez ver muitas essa semana. Eu tive que parar porque não ia dar tempo. Mas eu vou citar somente algumas delas, tá certo? Por exemplo, a cosmogonia da filosofia grega, dos mitos gregos. Como é que o mundo começou para os gregos? Eles dizem que existia o caos. Esse caos, ele tomou consciência da sua própria existência, ele começou a vibrar de uma forma diferente, e dele surgiu Nix e Erebo. A partir desses dois, que são as trevas inferiores e as superiores, nós teremos a formação de outros seres chamados titãs. O principal deles, Cronos, que dá a ideia de tempo, e o filho de Cronos, talvez você conheça Zeus. Aí por aí você emenda Hércules, os filmes que você assistiu e os livros que você leu. Mas tudo começa com o caos. É o caos primitivo. É o nada que toma consciência de si mesmo, dá uma vibradinha, pum, e as coisas começam a acontecer. A outra cosmogonia muito conhecida no mundo antigo, que é a babilônica. A babilônica tem um poema que você pode encontrar na internet gigantesco, é bem interessante. Mas basicamente ele vai contar a história de um deus chamado Marduk, que ele enfrenta o mar, que é o caos, Tiamat. Ele vence Tiamat, e com os restos mortais de Tiamat, ele cria o céu e a terra. Mais uma vez, olha o princípio. Alguém enfrenta o caos, e a partir do caos o mundo é criado. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Se você perceber no relato do Gênesis e da criação alguma menção ao caos, o que é que você pensaria? Será que esse relato é somente mais um entre tantos daquele período? Ou será que a batalha da ordem contra o caos é a verdade? Essa relação faz parte da realidade. E todas as religiões, de alguma forma, triscam nisso e descrevem a sua maneira. A Bíblia vai dar a sua explicação para esse fenômeno. E é por isso que existe o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Tão esquisito. Mas ele vai tocar exatamente nesse ponto. A relação da criação com o caos. O texto vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia. É interessante que o relato começa falando que Deus criou todas as coisas. E de repente ele faz uma pausa e vai explicar como isso aconteceu. Nós temos aqui uma massa informe. Na verdade, ainda que sem forma e vazia seja usado em outros lugares do Antigo Testamento para descrever desertos, ermos, lugares inférteis e inabitados, então você pode trazer à sua mente a ideia de um deserto. O resto do texto, do verso 2, vai nos dizer que é uma ideia um pouco mais líquida, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora é hora de exercer a imaginação, tá certo? É como se fosse um grande bloco indefinido de águas e matérias ali que serão usadas durante a criação. De alguma forma, trevas, abismos, água, oceano, todas essas figuras, elas evocam a ideia de caos. Essa ideia também não é estranha ao relato divino. A criação, segundo o propósito de Deus, ele passou por esse processo de domar o caos e sair dando forma a ele. É interessante que, ainda no verso 2, antes que Deus comece a falar e comece a ordenar todas as coisas, nós temos a figura do Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. Essa ideia de parar é mais do que sobrevoar, tá certo? É que nem aquele cara do Datena, né? Sobrevoando ali e vendo como é que está a situação. Não é isso. O mesmo verbo aqui do pairar, ele é usado, por exemplo, em Deuteronômio 32 para falar sobre a ave que ela fica sobre os seus filhotinhos. É como se fosse uma atenção cuidadosa sobre a criação.
É como se num primeiro momento houvesse essa massa informe, houvesse esse caos primitivo, mas o Espírito Santo já estava domando aquilo não saía do controle, o Espírito cuidava daquilo, até que Deus começasse a organizar todas as coisas, segundo o seu ímpeto e seu propósito criativo. Por que isso é interessante para nós? Nós precisamos pensar então, que grande parte do processo de criação é exatamente Deus dando ordem. Nós veremos isso aqui de forma muito interessante. Ele vai ordenar e organizar as coisas. Quando você pega o seu armário bagunçado, né? Sem forma e vazio. Vazio não, cheio. De alguma forma você está revelando um pouco do ímpeto criador aqui. Ele vai organizar essa criação. É interessante que duas coisas são ditas, né? Era sem forma e vazio. Deus, ele vai resolver as duas coisas. Em 3 dias, resolve a primeira, em 3 dias resolve a segunda. E nisso, ele já vai nos mostrar agora, no relato da criação, como há uma lógica, como há uma organização. Primeiramente, ele faz em 6 dias. Isso já é muito interessante, porque ele poderia ter feito de imediato, porque ele não fez. Ele não estava recebendo na diária. Porque ele age assim, irmãos, ele age para revelar algo a nós. Inclusive, há um princípio didático que ele faz em 6, descansa no 7º. Ele modela a nossa semana. E ele nos ensina que as coisas acontecem de forma processual. Mesmo que ele seja soberano, ele não criou o mundo em um dia só. Às vezes, a gente quer resolver as coisas num dia. Deus não criou o mundo desse jeito. Ele tem um processo. Mas não só isso. Alguns já repararam aqui um detalhe muito interessante na construção desses dias. Ele faz 2 tríades. Os 3 primeiros dias da criação, ele dá forma. Os outros 3 dias, ele enche. Olha que interessante. Sem forma, então ele organiza nos 3 dias. Vazio, ele enche nos outros 3 dias. Inclusive, há uma relação. Por exemplo, primeiro dia, cria luz. 4º dia, coloca o sol e a lua para cuidar disso. 2º dia, ele faz a separação entre as águas acima, as águas abaixo, ele faz o firmamento ou a atmosfera. Águas, atmosfera. 5º dia, ele cria os animais que voam e os animais da água. Ou seja, primeiro ele dá forma, depois ele espalha a vida. 3º dia, ele cria vegetações, ele cria a terra seca e cria vegetações. 6º dia, ele cria os animais terrestres, selvagens, domésticos e o homem. Perceba que simetria. Perceba o que Deus está fazendo. Ele resolve cada problema de uma vez. Agora, há outros princípios que precisam ser observados aqui, tá certo? Primeiro, o princípio organizador de Deus envolve fazer separações e distinções. Esse é o primeiro movimento dele. Primeiro dia, separa luz de trevas. 2º dia, separa água do firmamento. 3º dia, separa água de terra seca. Ele vai fazendo separações. É assim que ele organiza a ordem criada. A partir do 4º dia, então, ele começa a promover a vida. Ele coloca o sol e a lua para que o homem seja guiado por isso. Ele vai inclusive dizer, para que sejam sinais de dias e anos. Ou seja, o homem já está no olhar do Senhor. Depois ele cria os animais no 5º dia, os animais no 6º. Em tudo isso ele nos ensina algo muito interessante. A vida que flui de Deus, ela ocorre na medida que ele vai nos organizando. Em muitos sentidos, separando, definindo, lançando luz, trazendo clareza. É assim que Deus faz na criação. Outro detalhe muito interessante é, à medida que ele vai organizando isso, ele também vai declarando que tudo que ele faz é bom. Exceto num dia, tá certo? Não sei se você conseguiu perceber que tem um dia aí que Deus disse que não é bom. Charadas bíblicas. Em casa vocês vão... Eu ia dizer o dia, eu não vou dizer não. Em casa vocês conferem. Tem um dia que ele não disse que é bom. É um negócio que ficou meia boca, foi? Mas a ideia é, ao final de cada dia, ele dá o veredito. É bom. É bom. E com isso ele vai nos mostrando que quando as coisas funcionam segundo o propósito ordenado e organizador de Deus, ao seu selo de aprovação. É bom.
Agora vem outro princípio aqui. Ao final desse processo criativo, quando nós chegamos especificamente a partir do 5º dia, além do selo de aprovação, nós também temos a bênção sendo pronunciada. Mas a bênção de Deus, ela começa a surgir a partir do 5º dia. Quando ele faz os animais, ele diz que esses animais vão se multiplicar, vão ser fecundos, vão espalhar, vão gerar vida. Ele diz, isso é minha bênção. No 6º dia, ele aplica a mesma coisa aos animais. Veja o princípio aqui de Deus. As coisas são colocadas em ordem, o padrão da criação é seguido, a sua bênção testifica o que está acontecendo, e a vida surge, a vida se mantém, a vida se multiplica. Meus irmãos, há um princípio aqui muito sério. Quando nós voltamos para o livro de Gênesis e começamos a pensar em fundamentos, nós percebemos também que na medida que nós desorganizamos, nós bagunçamos, nós confundimos, nós anulamos distinções, nós chamamos trevas de luz e luz de trevas, nós estamos caminhando na direção da desintegração. E sabe o que acontece? Você perde a ordem, você perde a bênção, você perde a vida. Será que não é por isso que nós temos uma sociedade de morte? O princípio é quando nós ordenamos a nossa vida segundo os preceitos do Criador. Quando nós colocamos cada coisa no seu devido lugar, quando nós distinguimos o que é luz, distinguimos o que é trevas, nós conseguimos seguir na direção da criação e a bênção do Senhor repousa sobre as nossas vidas. Mas quando nos entregamos ao caos e à confusão que o pecado promove, disso só vai advir morte. Deus não irá se agradar disso, nós iremos contra a estrutura da criação. Isso explica tanto o tempo em que nós vivemos. Mas deixa eu dar uma boa nova nesse texto. O texto nos mostra que há um propósito organizador que vem da parte do Espírito. E Ele faz isso desde o princípio. Se Deus colocou o seu Espírito para cuidar daquela massa informe, será que Ele não faz isso hoje, que nós tomamos forma, que nós recebemos aí a sua imagem, que nós recebemos o sangue de Cristo sobre nós? O Espírito Santo toma conta de nós, e o Espírito Santo, Ele está ordenando todas as coisas. Esse é o processo de salvação e santificação. Aos irmãos que participaram das reuniões de doutrina aqui no último ano, Sinclair Ferguson já falava sobre o Espírito Santo como ordenador. Ele o faz na criação, Ele o faz no jardim. E é interessante que a primeira menção a homens cheios do Espírito no Antigo Testamento não são homens que oram, não são homens que fazem atos religiosos estrito senso. São artesãos que vão trabalhar no tabernáculo para fazer ali as coisas artísticas que Deus queria que estivessem presentes no tabernáculo. É o Espírito Santo trazendo ordem, beleza, graça e bondade para esse mundo. Não é o Espírito Santo, irmãos, que nos traz de volta para Cristo. Não é o Espírito Santo que cria em nós um coração aberto para Deus novamente. Não é o Espírito Santo que nos faz enxergar mais uma vez o padrão e a ordem de Deus. Não é o Espírito Santo que rompe a nossa cegueira. Não é o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos. É o Deus Criador criando em nós um coração puro e um espírito inabalável. É Deus que faz isso. Nós temos uma boa nova para nós aqui nessa noite. O Deus Criador porá em ordem o nosso caos. Está uma bagunça o seu coração. Está uma bagunça a sua vida. Está uma bagunça a sua família. A esperança no Deus Criador. Ele criou todas as coisas quando a terra era sem forma e vazia. Mas muitas vezes nós precisamos chegar nesse lugar para que Ele crie de novo. Ele é especialista em criar coisas do pó. É porque a gente insiste em fazer remédio. Muitas vezes Ele vai ter que derribar paredes. Ele vai ter que esmagar colunas. Mas quando estivermos no pó, o Espírito Santo vai parar sobre a face do abismo e vai ordenar tudo de novo segundo a sua boa vontade. O propósito ordenador,
Ele existe desde o princípio, ele vai até o fim. Uma última verdade nesse texto, irmãos, e nós iremos concluir. Além do Deus pré-existente, além do Espírito ordenador, nós temos também a palavra poderosa de Deus, desde o princípio. Versos 1, 2 e 3, uma última vez. No princípio, quem precisa de uma cosmogonia? Todos precisam. Não à toa, por exemplo, até os escritores, quando constroem os seus mundos, alguns deles fazem as suas cosmogonias. Tolkien tem obras póstumas que mostram a origem do seu mundo. C.S. Lewis conseguiu publicar em vida, mas há um dos livros lá, da Crônica de Nárnia, que ele mostra a cosmogonia de Nárnia. O sobrinho do mago. Nós temos ali algumas pessoas que vão parar num lugar extremamente vazio, e de repente eles veem um leão. E esse leão começa a cantar. E a partir da canção de Aslan, o mundo começa a ser feito. E a criação começa a cantar junto dele. É bonita a cena, que é descrita por C.S. Lewis, mas ele não é totalmente original, tá certo? E nós conhecemos o material no qual ele se inspirou. É a palavra de Deus que é cantada e que começa a dar a existência ao universo. Eu quero destacar no verso 3 somente esse princípio, que Deus fala e tudo acontece. Haja luz e houve luz. Alguém já disse que no princípio de tudo, nós percebemos que o imperativo de Deus é a mesma coisa do indicativo. O que Ele ordena acontece de forma imediata. Existem outros relatos da criação, cosmogonias diversas, onde, por exemplo, o herói precisa enfrentar o caos, sacrificar a si mesmo para depois gerar a vida. O nosso Deus, Ele fala e tudo acontece. Perceba a sua soberania, perceba o seu poder. Ele fala, Ele gera. Ele fala, Ele nomeia. Ele fala, Ele aprova. Pelo poder da sua palavra, tudo se fez. Nesse sentido, eu quero terminar esse sermão com uma boa nova para você também. A palavra da criação, ela é a palavra da redenção também. Pouco depois desse relato, os nossos primeiros pais, diante do mundo criado e do jardim entregue a eles, se rebelam. Será que a palavra vai cessar? Ou será que será pronunciada uma palavra de destruição aos rebeldes? Ainda não! A palavra de destruição ainda não foi pronunciada. Deus fala. E Ele vai atrás de Adão e Eva. Logo depois essa palavra, ela insiste. Ela chama um homem chamado Abraão, da terra de Ur dos Caldeus. E a partir dali ele começa um povo. E começa um plano de redenção a partir daquele homem. Deus fala. Deus chama o seu povo e dá a lei ao seu povo do deserto. Deus fala. Deus, por meio dos profetas, exorta esse povo para que eles se voltem para o Senhor contínuas vezes. Deus continua falando, até que um dia, no ápice da redenção, a palavra de Deus vira gente. E na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. A palavra que criou o mundo é a palavra que entrou no mundo para salvar o mundo. A palavra de Deus que criou sem esforço o universo. Agora é a palavra que é silenciada no caminho do Calvário. A palavra que com um hálito criou as estrelas do céu. É a palavra que recebe palavras de insulto e se cala. A palavra que disse haja luz e houve luz. É a palavra que encontrou as trevas do nosso pecado. Mas no Calvário,
também disse: está consumado. A palavra nos salvou. É a palavra que tem iluminado o nosso coração. É a palavra que tem revelado a glória e a graça de Cristo para nós. É a palavra que te alcançou e que te salvou. Essa palavra que está sendo pregada hoje. Eu quero que você pense: o que é que essa palavra não pode fazer? É a mesma palavra que criou os céus e a terra. O que ela não pode fazer hoje aqui com você? O poder criador tem que ser fonte de confiança. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. O Deus que diz: haja luz, é também um Deus que ilumina o nosso coração hoje. As trevas podem ser vencidas nessa noite. O desespero pode ser destruído. Para quem Gênesis foi escrito? Para um povo confuso, amedrontado. Para esses, que Deus diga mais uma vez: haja luz. Que Deus mais uma vez faça raiar o sol da esperança no seu coração. Ele pode fazer. Para mim é um consolo. Nós que trabalhamos com palavras e com a palavra, tantas vezes nos cansamos. Só que Deus não lança a sua palavra ao vento. Quando Ele quer, não há ninguém que resista. A gente acabou de falar isso no mês da reforma. Mas eu quero te lembrar essa verdade mais uma vez. Porque você precisa de uma cosmogonia. Você precisa voltar ao princípio. E chegando lá, você precisa encontrar o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa encontrar o Deus pré-existente que escolheu te salvar e escolheu te amar. Você precisa encontrar o Espírito que organiza o caos. Você precisa encontrar o Filho que fez todas as coisas e o Verbo que se fez carne para te salvar. São eles que você encontra no início, são eles que você vai encontrar no fim. Se você estiver em Cristo, se você estiver se rendendo a essa palavra. O que é que essa palavra produz em você? Luz ou escuridão? Isso tem que ficar claro para todos nós. É por isso que eu quero orar por nossas vidas nesse momento. E quero convidar você a já ir se preparando para participar da mesa do Senhor. O Deus que criou todas as coisas, também criou esse momento para a nossa edificação. Prepare o seu coração. Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos abençoe. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Porque a Tua palavra é luz. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é salvação, Senhor. Te agradecemos porque ela nos revela quem Tu és, em toda a Tua grandeza, em toda a Tua majestade. Nos revela a Tua pré-existência, a Tua singularidade. Nos revela o Teu agir tão sábio, harmônico e gracioso. Nos ajuda, Senhor, no caos que ainda há no nosso coração. Ordena a nossa alma, Senhor. Nos ajuda, por meio da Tua palavra, a ver coisas bonitas e belas sendo criadas, a ver o caos sendo domado, a ver a salvação avançando nas nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso soberano e poderoso Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, povo de Deus aqui reunido, e com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.